Se a gente revisar esse ano, a gente já teve algumas mortes do dólar. A gente teve a Arábia Saudita não renovando o contrato do petrodólar, entre aspas, já fiz alguns capítulos sobre o assunto para quem acompanha, e também a famosa China largando os dólares. Mas, mesmo com tantas mortes do dólar no mesmo ano, ele vem subindo cada vez mais, e o DXY, o nível do dólar, já vem chegando ali, nesse exato momento está a 106,48, ou seja, ele está numa máxima ali em quase 2 anos, levantando questões sobre a causa desse aumento, e cria bastante confusão, e o que eu quero explorar nesse capítulo é exatamente isso. Então, essa valorização recente, ela é muito... Quando você tenta avaliar os grandes motivos, você tem ali o Trump, apesar de que o dólar já vinha subindo antes do Trump chegar, você tem alguma explicação de diferencial de juros ainda nos Estados Unidos, que por mais que tenha cortado os juros, o Fed não cortou os juros o suficiente para que isso não justifique uma entrada de capital. Então, você percebe uma confusão muito grande, e o dólar ele é muito mais complexo do que isso. Então, é muito importante você entender a perspectiva de você observar os Estados Unidos de forma isolada, mas entender que, na verdade, não se trata do dólar, se trata do euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos. Então você sempre precisa entender que o dólar é uma moeda diferente, porque ela faz parte do mundo inteiro ao mesmo tempo. E o que guia esse movimento muitas vezes tem motivos que são completamente ocultos, que é dentro desse sistema euro-dólar, que por um acaso, não por um acaso, mas que do nada acaba gerando grandes demandas, e você não sabe muito bem por que, sem entender ou reconhecer a existência do euro-dólar. Então essa demanda e oferta é o principal fator que pode fazer o DXY subir, mas o que eu quero explorar são vários desses fatores que fazem com que essa demanda seja muito alta. Primeiro, a gente sempre foca ali muito nos bancos centrais, dando um crédito a eles que eles não têm necessariamente. Então, cortes ou aumentos da taxa não explica o movimento do dólar em si, né, especialmente em períodos de risco mais elevado no mercado. Então, as ferramentas que os bancos centrais têm são muito limitadas. Vou te dar 2 exemplos aqui, que foi até citado pelo Jeff Snyder recentemente, de por que isso não consegue se sustentar. Então, em 2022, o dólar subiu pelo aumento, né, apesar de todas as expectativas de cortes da taxa de juros do Fed, o dólar subiu assim mesmo. E isso teve muito mais a ver com o prêmio de risco cobrado pelos bancos que detêm dólares no mercado euro-dólar para aqueles países que vão emprestar. Então, o Japão, por exemplo, mesmo com todo o Banco do Japão aumentando as taxas de juros, a gente imaginaria que esse dinheiro voltaria para o Japão, mas não é o que vem acontecendo. Então, o iene ele continua enfraquecendo. Ele até teve aquela volta inicial, que deu depois de algumas intervenções, aí você teve ali a parte do carry trade, onde acabou ficando um pouco mais caro, etc. Fez parte desse capital voltar, mas ele voltou de novo, né, para o dólar. E nesse exato momento, o iene vem passando novamente por mais uma onda de enfraquecimento. Nesse exato momento está 154,95. Ou seja, tudo que foi feito, ele acabou. O que interessa realmente não são os efeitos de curto prazo, mas você espera a poeira baixar para ver se aquilo realmente é uma coisa que se sustenta ao longo do tempo, e não está fazendo isso. O dólar volta a criar aquele efeito, né, o wrecking ball, aquela bola destruidora. E eu não preciso nem falar sobre a zona do euro, né? Então, apesar da crescente recessão na Europa, essa taxa vem sendo estável, só que agora ela começou a dar uma cedida maior. Então já volta a se falar da paridade entre o dólar e o euro. Então tudo isso é muito mais relacionado a riscos globais do que a gente chama de premium, né? Então, se você é um banco que oferta dólares para entidades europeias, se você tem enfraquecimento mais rápido do euro em relação ao dólar do que outras moedas, isso mostra claramente que existe um risco percebido muito maior na Europa do que em outros lugares, o que não significa que isso não aconteça nos outros lugares. Isso está também acontecendo no Japão, também em outras moedas, como o próprio real, né? A gente vê ali ele beirando R$6 e voltando um pouquinho, e tudo isso faz parte desse risco percebido
pelas entidades bancárias que detêm esses eurodólares. E aí cada país tem uma situação diferente para poder lidar com isso, ou uma capacidade para poder absorver. Por exemplo, o Brasil tem uma reserva hoje muito grande em dólares, então isso consegue segurar um pouco. A China também vem tendo isso, principalmente com a sua balança comercial. Agora, se você olha um país como o Japão, o iene enfraqueceu para níveis mais baixos em décadas em relação ao dólar, apesar de todos os aumentos das taxas do BOJ, do Banco do Japão. Então teve a reversão do carry trade, mas muitas partes dos recursos continuam em dólares americanos, mas principalmente o déficit comercial do Japão cria uma demanda muito grande por dólares para financiar importações. Isso é extremamente importante na parte japonesa. E nesses momentos que você vê um risco percebido maior, é aí que você usa a reserva de moeda global, a moeda de reserva global, que é a base do sistema euro-dólar, como refúgio nesses momentos de incerteza. Então você quer ter a sua liquidez em dólares e aí você vai definir para que mercado do mundo ele vai, porque você entra num hub e a partir daí você fala, agora eu vou para onde? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para mercados emergentes, eu me exponho um pouco, eu vou dividir, e é aí que você começa a ver para onde que vai a liquidez do mundo. Então você usar o DXY e moeda-chave como o iene, o euro, o pound, né, até o próprio real, você consegue ter uma noção dessa percepção de risco. Então é uma coisa que você pode começar a fazer a partir de agora. Né? Eu coloco até no meu próprio celular para ver um pouco, te dá uma certa ideia, né, de onde as coisas vão migrando. Mas, por exemplo, se você olha o Bitcoin, que nesse exato momento está 91, quase 92 mil dólares, você percebe que existe uma liquidez que está bastante alta, só que ela está escolhendo determinados lugares para onde ir, percebe? Então tudo isso consegue te dar uma certa ideia, não dá a causa especificamente, mas ele te dá uma boa ideia do que vai acontecendo. Agora, o que é mais importante aqui é que não se fala sobre esse assunto, não se fala sobre percepção de risco, não se fala com uma coisa do mercado em si, mas você sempre atrela a isso a movimentos políticos, porque é o Trump, porque é uma decisão X ou Y, elas afetam, só que existem outras coisas que não se fala, que é uma coisa inerente ao sistema bancário, onde eles percebem um risco e a partir daí você fica totalmente à mercê desse tipo de movimento. Então, esse é o grande buraco negro do eurodólar, o que faz com que crie essas contradições. Né? Você vê, se o diferencial de juros fosse o mais importante, a queda de juros, o corte de juros feito pelo Fed já deveria ter criado um movimento de fuga de capital, e não é o que está acontecendo. Então, não é somente diferenciais que vão definir isso, mas muito mais um prêmio de risco, uma percepção, e ela que vai fazer a criação de nova moeda, porque todas as moedas, principalmente o dólar, ela precisa, como moeda em crédito, ela precisa ter uma demanda maior do que a sua própria oferta. Ela tem isso baseado nos juros que você tem que pagar das dívidas, e essa demanda não vai a nenhum lugar, ela não para de aumentar. Então você precisa circular, e se não existe essa circulação, existe o prêmio de risco, e você percebe isso imediatamente nos principais pares de moedas ao redor do mundo. Então, uma ferramenta para você sempre dar uma olhada é justamente isso, né, o DXY com as principais moedas, para você ver um pouco do humor e ao mesmo tempo usando o Bitcoin como uma liquidez generalizada. Então, o fato de você ter uma liquidez alta não significa que esse mercado não esteja polarizado em alguns poucos mercados, e acaba indo muito para os Estados Unidos, e talvez aí sim nos motivos políticos, né? Você vê o Bitcoin ainda 92 mil, por exemplo, tem a ver com o fato de que o país hoje centro do eurodólar, no sentido de captar esses eurodólares indo para os Estados Unidos e deixando eles mais escassos, também se tendo a perspectiva de se tornar um país mais crypto-friendly, principalmente para o Bitcoin, aí você acaba juntando essa fome com a vontade de comer e buscas de retornos cada vez mais altos e proteção, fazendo com que isso afunile mais ainda no dólar e nos Estados Unidos. Então, por incrível que pareça, um dólar mais forte,
ele é justamente problemático para o resto do mundo, e é exatamente a teoria do milkshake do dólar, onde quanto mais forte ele fica, mais significa que nós teremos cada vez mais problemas, e quanto mais fraco ele fica, é aí que você tem toda a narrativa de que o dólar está morrendo, mas é o contrário, você tem uma liquidez maior do dólar espalhado nas outras moedas, deixando o resto do mundo mais tranquilo. Então, ter um DXY alto não significa que você tem os Estados Unidos forte, que eles estão prosperando, que tudo vai dar certo, que é tudo maravilhoso, e por um excepcionalismo dos Estados Unidos, ou a inflação ou política do Federal Reserve, mas sim um aumento dos riscos globais e os efeitos persistentes, principalmente nas disrupções que aconteceram da era da pandemia desde 2020. Né? Então, é muito importante a gente considerar isso, e o dólar, infelizmente, acaba sendo aquela moeda que ela morre para cima.